Bom dia, meus amores! Estamos de volta para mais uma aula remota. Hoje é a nossa 46ª aula remota. Dia 20 de 7 de 2020, segunda-feira, aula remota de português. Na realidade, hoje a gente vai fazer revisão dos conteúdos do capítulo 3 do volume 2, né? Então, gente, atividades complementares. Vamos lá. Na página 79, tem um textozinho sobre a herança africana que a gente herdou, né? Então, que herança foi essa? Vamos saber. Muito da beleza e da alegria dos ritmos brasileiros que encantam o mundo veio dos africanos que aqui chegaram como escravos. O canto e a dança eram formas de alegrar a vida dos escravizados, fazendo-os esquecer o trabalho duro. O samba é uma dessas formas de alegria que os africanos deixaram para o Brasil. O samba, herança africana. Quando os negros foram trazidos da África para o Brasil para trabalhar como escravos, trouxeram também sua religião, sua comida, sua música, né? O samba que nós conhecemos hoje é uma mistura dessa influência africana, que usava muitos instrumentos de percussão, como a europeia, mais melódica. A explicação mais tradicional diz que o samba surgiu de uma dança chamada semba, original de Angola, país africano de onde foram trazidos muitos negros. Era uma dança em que as pessoas mexiam bastante os quadris. O samba se desenvolveu primeiro na Bahia, estado brasileiro com uma das maiores populações de descendentes africanos. Algumas pessoas que se mudaram da Bahia para a cidade do Rio de Janeiro no começo do século XX levaram o samba na bagagem. O Rio, nesse tempo, era a capital do Brasil, né? Porque Brasília só foi construída na década de 1950. Então, talvez por isso o samba fosse chamado de baiano logo no início, tá? Então, respondendo as perguntinhas aí que você tinha que fazer no seu caderno, né? A primeira era: de onde veio o samba? E aí a gente sabe que o samba veio da cultura africana trazida pelos escravos, né, gente? De acordo com o texto, qual é a origem da palavra samba? A explicação mais tradicional diz que samba surgiu de uma dança chamada semba, original de Angola, país africano de onde foram trazidos muitos negros. Como o samba é dançado? O samba é dançado de muitas maneiras, em diferentes regiões do país. Em todas as suas ocorrências, a dança do samba é feliz e agitada, com bastante movimentação corporal. Que tipo de instrumento acompanha o samba? Instrumentos de percussão, né, gente? Onde o samba primeiramente se desenvolveu? E a gente sabe que o samba se desenvolveu primeiro, onde, gente? A gente falou aí no texto, na Bahia, estado brasileiro, com uma das maiores populações de descendentes de africanos. Agora, algumas pessoas, né, que se mudaram de Bahia para a cidade do Rio de Janeiro no começo do século XX, levaram o samba na bagagem. E na sexta, você acha que o samba foi sempre igual ou modificou-se ao longo do tempo? Então, pela lógica, a gente consegue entender que foi se modificando, né, gente? Foi se aperfeiçoando, foi entrando mais algum ritmo e se envolvendo mais, né, ficando mais envolvente para ser o samba que é hoje. Leia a frase e responda no que se pede. O Rio era a capital do Brasil na época. Brasília é atualmente a capital do Brasil. Então, circule de verde um verbo que aparece no presente. E a gente sabe que o verbo que aparece no presente aí é o é, né? O Rio era a capital do Brasil na época. Brasília é atualmente a capital do Brasil. E o que a gente sabe que está no passado, né? O verbozinho que está no passado é era, né? O é presente, era passado. Então tem que circular o era de vermelho, que é justamente o Rio era a capital do Brasil. Copie do texto 3 palavras que contém ditongo. Então a gente tem várias, né, gente? Mas a gente pode citar maiores, janeiro e europeia. Mai, res. Mai fica juntinho na mesma sílaba, um é a vogal, outro é semivogal. Isso a gente sabe que é um ditongo. O ditongo se caracteriza assim, né? Duas vogalzinhas na mesma sílaba, só que quando ela se separa,
Só que uma delas é a forte, a outra é a fraquinha. A forte é a vogal, a fraca é a semivogal. Então, janeiro, janeiro, ei, fica juntinho também. E europeia, europeia, né? O eu aí. E na nona, tem um desafio para você. Copie do último parágrafo do texto uma palavra que contém em si um ditongo e um hiato ao mesmo tempo. E a gente vê que é a palavra baiano. Baiano. O A saiu, né, do encontro, ficou sozinho na sílaba depois que a palavra foi separada. E o A e o I do bai continuaram juntinhos. Então aí é um ditongo e o A que saiu, ficou sozinho, é um hiato, certo? Pesquise no dicionário e transcreva a definição da palavra sambista. Sambista é uma pessoa que dança samba, né, gente? Mas também tem aqueles que compõem ou que executam, que são os músicos, os cantores, que executam o samba, que compõem o samba, então eles também são considerados sambistas, tá bom? Depois a gente vai por relembrar, vamos relembrar na página 81. Nesse capítulo você ampliou seus conhecimentos sobre os verbos. Complete os esquemas de acordo com o que você aprendeu. E aí, os verbos podem indicar o quê? Estado, ação e fenômeno da natureza. Verbos podem ser conjugados como, gente, no passado, no presente e no futuro. Você também aprendeu a nomear encontros vocálicos. Vamos então ver se você se lembra de alguns deles. Encontro vocálico, que acontece na mesma sílaba e que pode ser formado por uma vogal mais a semivogal, ou então a semivogal mais a vogal é o que, gente? Exatamente, ditongo. E aí o exemplo de ditongo. Deixa, né? Deixa é uma palavra que tem um ditongo. O dei fica juntinho na mesma sílaba e o chá separa. Então, dei, a gente escuta um som mais forte de quem, gente? Do e o i é só um apoiozinho. Então, a vogal é o e o i é a semivogal. Dei, né? Enquanto o vocálico que acontece na mesma sílaba que é formado sempre por uma semivogal, mais uma vogal, mais outra semivogal, ou seja, a vogal fica no meio. São 3 vogaizinhas e a vogal fica no meio, as duas da lateral são semivogais. A gente chama de que, gente? Isso, tritongo. E aí um exemplo de tritongo bem conhecido, iguais, né? Iguais. O A e o I fica todo juntinho na mesma sílaba. E a letra A, que fica no meio, né, do iguais, a vogalzinha fica no meio, é o A, é a que a gente sente mais presença. Então, o e o I, que fica na lateral, iguais, a gente mal escuta, né? É só um apoio. Então, elas são as semivogais. Então, semivogal, vogal, semivogal. Iguais, certo? Por isso, tritongo. Enquanto o vocal que acontece em sílabas separadas e que é formado sempre por uma vogal mais outra vogal, e aí elas se separam quando a frase, quando a palavra pede para separar as sílabas, elas se separam. Então é o que, gente? Hiato, exatamente. Então, exemplo de hiato, saúde, né? O A e o U estão juntos na palavra, mas na hora que separar a sílaba, o U se separa do A, porque são duas vogais. A gente tem um som forte das duas. Por isso, cada uma na sua sílaba, porque numa sílaba só pode existir uma vogal. Pode existir mais de uma semivogal, mas não mais de uma vogal, tá? Você também aprofundou seus conhecimentos sobre o gênero discutivo, que é o conto, né? A gente estudou conto africano, inclusive. Escreva quais são as 3 partes, ou seja, os elementos essenciais que constituem um conto. E aí a gente sabe que começa com o que, a gente? Um conflito. Depois vem o clímax, né? Que é quando descobre todo o mistério. E o desfecho é como se resolve, né? Então, conflito, clímax e desfecho. E aí se encerra por aqui nossa aulinha de hoje de português. Tarefinha de casa, estudar para a próxima prova, próxima avaliação, próxima semana será de avaliação. Então, mãos à obra, vamos estudar, né? Beijo, meus amores, até amanhã, se Deus quiser.